Você sabe, porque senão você não estaria aqui. Deus é tremendo, Deus é grande. Esta palavra a qual vai ser ministrada hoje aqui neste altar, Deus já tinha falado ao meu coração essa palavra. Ela já estava no meu coração. E o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos dá uma palavra, você começa a alimentar ela e pode esperar. Deus vai te dar oportunidade para você falar com alguém, ou para você trazer aqui no altar. É a palavra do Senhor. E Deus já tinha me dado essa palavra, esse texto, a qual nós vamos ler. E aí, irmãos, eu, no temor e tremor do santo nome do Senhor, aceitei o convite com alegria. Por que alegria? Porque as coisas de Deus, a obra do Senhor, não é feito por obrigação. Nós temos que ter alegria de estarmos aqui. Temos que ter alegria de louvar. Temos que ter alegria de dizimar. Temos que ter alegria de falar do amor de Deus. Então eu me senti alegre, mas ao mesmo tempo, como todos falam que o frio na barriga vem. Porque é muita responsabilidade. É no temor e tremor do santo nome do Senhor que nós estamos aqui esta noite para falar, para ouvir o que Deus, o que o Espírito Santo de Deus já está ministrando em nossas vidas. Porque desde quando aqui entramos, Deus está falando. A igreja crê nisso? Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ler esse texto. E eu vou falar com os irmãos, eu gosto de testemunhar algo que acontece comigo. Experiência, antes de nós lermos o texto. Quando eu pedi Deus, a mensagem o Senhor já me deu. Está no meu coração uma palavra. Qual é o tema que o Senhor tem, que eu posso dar nessa pregação? Essa palavra que vai ser ministrada. Irmãos, antes de eu fechar a minha boca, foi um estalo. Deus falou comigo plenamente. Eu tenho consciência disso. O Espírito Santo de Deus testificou em meu coração. O tema é: em tempos difíceis, não pare de orar. Ora, baixorianda. Quando Deus falou comigo, eu falei: Deus, Pai, eu glorifiquei o Senhor. Irmão, foi muito rápido, foi algo assim, eu senti impactada com o Espírito Santo. E nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis. A igreja está vivendo tempos difíceis. Não tem como negar isso. Então, o que Deus falou, oração. Vamos continuar unidos em oração, falando com o nosso Deus. Esse foi o tema que Deus falou no meu coração. E é o tema que Deus trouxe nesse altar para a igreja nesta noite. Em tempos difíceis, não pare de orar. Então nós vamos continuar, nós estamos no caminho certo. Vamos continuar orando e perseverando em oração. Porque o nosso Deus está conosco. E esse tempo difíceis, irmãos, esse tempo difíceis, tinha que acontecer, já está acontecendo para cumprir o que está aqui na Bíblia. E ainda não é o fim, é o princípio. Então por isso, igreja, que nós temos que despertar cada vez mais, é esforçar cada vez mais, é com jejum, é com oração, porque através do jejum nós quebramos a nossa carne, nós temos mais intimidade com Deus, mais sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. A igreja acredita nisso? Amém, glória a Deus. Então, nós sabemos também, antes de ler o texto, uma introdução, antes de nós ler o texto, nós temos um adversário que não para de trabalhar, porque o mundo jaz dele, o Satanás. O intuito dele é atingir as igrejas, o intuito deles é atingir os nossos jovens, as nossas crianças, com o manjar podre que está aí no mundo, porque aí vai esfriar a igreja. Mas nós temos um Deus poderoso, que é o Senhor desta obra, é o Senhor das igrejas verdadeiras, aquele que prega o verdadeiro evangelho, aquele que tem temor a Deus. O nosso Deus é maior, Ele é um perdedor, Ele não desiste, mas Ele sabe que Ele é um perdedor, porque Deus é maior. Amém, igreja? Nós vamos orar. Em tempos difíceis, não pare de orar, não cansa, porque às vezes nós começamos a orar. Isso é o ser humano. Nós colocamos diante de Deus, mas agora nós vamos orar, e começamos a orar, e vamos orando, o tempo é de Deus, a resposta é de Deus, mas nós começamos a orar, depois vai diminuindo, e muito
cuidado para chegar a um ponto de falar assim: parece que Deus não está me ouvindo, ou não vai ter jeito. Não diga isso. O nosso Deus não é surdo. O nosso Deus está ouvindo a sua oração, as suas lágrimas. Ele sabe. Persevera que na hora certa o teu milagre, a tua bênção chegará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora sim, vamos ao texto. Glória a Deus. Atos 12, capítulo 12, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui nesta noite, ó Pai. Ah, Deus, para ministrar os nossos corações. Somos sedentos de Ti, Senhor. Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encarcerou na prisão, enquanto na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia, irmãos, contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, guarda essa palavra aí, dormindo, enquanto 2 soldados, ligados com as suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que se sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orava. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Até aí, irmãos. Irmãos, esse texto, eu fiz questão de prolongar mais a leitura, porque esse texto, ele é muito rico. Ele traz uma riqueza muito grande para a nossa vida espiritual. Rico porque é a palavra de Deus. Riqueza porque é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela é rica. Toda a Bíblia, ela é uma riqueza para nossas vidas. Mas esse texto, ele abre um leque muito grande. E quando eu estava meditando, Deus foi falando comigo. Aqui nesse texto, fala de um homem, Herodes, um homem ruim, um homem que pensava nele, um homem que tinha um eu, ele pensava nele, ele não transmitia, é só para ele o eu. Nós aprendemos também aqui na vida dos apóstolos, foi morto, Tiago foi morto,
Pedro foi preso. Nós aprendemos também a intercessão da igreja, o poder da intercessão. O que é o povo de Deus reunido e unido em oração? O que acontece no reino espiritual? Nós aprendemos. Oh, aleluia. Nós aprendemos também que quando Deus dá ordem, o anjo obedece. Porque os anjos do Senhor, lá nos Salmos 91, verso 11, fala que o Senhor dá ordem, os anjos dele para nos guardar. Ele acampa ao nosso redor, são ministros, que Deus dá ordem. Deus deu ordem do anjo, e o anjo veio aonde? Na prisão. Deus mandou aquele anjo ali na prisão. E naquela prisão houve milagre. Oh, aricanda lá, bassurianda lá, manaia. Oh Deus, Deus poderoso. Nós acabamos de ler aqui, ó, que naquele tempo, irmãos, já havia perseguição. Naquele tempo já havia, a igreja era perseguida. Porque aquele homem, Herodes, era ruim. Era a época de Páscoa naquela cidade. Então tinha muita gente, muito movimento naquela cidade. Ele podia ter prendido 1, 2, 3, 4. Podia ter matado uns 4. Que ninguém ia nem perceber. Mas ele foi perseguir o homem de Deus. Aquele que falava da palavra do Senhor. Aquele que levava o evangelho. Aqueles que andavam com Jesus. Pegou Pedro e Tiago. Fala que Tiago foi morto à espada. E isso agradou os judeus. E ele, com aquele eu dele, que ele fez? Prendeu Pedro. E a Páscoa, irmão, não é um dia para o outro, não. Era muitos dias. Eram 5, 7 dias. E ali ele estava todo no seu trono, já preparando para fazer, para terminasse, para ele executar Pedro, para que ele recebesse mais glória. Que o povo visse e admirasse ele. Mas ele não sabia o que estava reservado para ele. Coração ruim. Então, meus irmãos, que nós temos que pedir a Deus, coração quebrantado. Nós temos que pedir a Deus um coração manso. Nós temos que pedir a Deus um coração contrito diante dele. Nós temos um inimigo, irmãos, também, que é o nosso eu. Nós temos 3 inimigos. Aqui no momento eu posso analisar aqui agora. O mundo, o Satanás e o nosso eu. Cuidado com o nosso eu. Eu posso, eu sou capaz, eu sou melhor. Não, todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Todos, a igreja toda, nós somos iguais. Deus nos ama num amor tão grande. Deus nos ama com um amor tão infinito, que Ele não escolheu nem A, nem B, nem C. Ele enviou o Filho dele e morreu pela humanidade, porque Ele não faz acepção de pessoa. Então nós temos que pedir que o nosso eu seja anulado dentro de nós. Nós temos que amar, pedir a Deus um coração grandão, um coração perdoador, um coração que ama, um coração que chora pelas almas. Aleluia, glória a Deus. E quantas estão sofrendo aí fora? Até dentro da nossa casa. Oh, meu Pai do céu. Até dentro da nossa casa. Tem almas que precisam. Mas quem faz a obra é o Senhor Jesus. Perseverar em oração. Não desistir. A palavra de Deus fala, Tiago foi preso, Tiago foi morto. A palavra de Deus fala lá em Marcos 10, 35. Fala que Jesus andava, Jesus ensinava os discípulos, Jesus curava. Nós sabemos a trajetória de Jesus aqui na terra. E ele falava, né, explicando ali, falando da vida dele, que estava chegando, que ele ia embora. Tiago e João chegou até Jesus e disse-lhe: Mestre, quando o Senhor estiver lá na glória, eu não vou ler o texto não, porque é grande, eu vou falar com as minhas palavras. Quando o Senhor estiver lá na glória, prepara um lugar para mim, na direita e na esquerda, os dois irmãos. Aí Jesus disse para eles: não sabe o que pedis. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas das vezes nós pedimos e pedimos de maneira errada. Nós não sabemos o que pedimos. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus sabedoria e o Espírito Santo que interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que a nossa oração chegue até a Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. É a misericórdia de Deus. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós.
Mas Jesus falou com eles: não sabe o que pedis. Pode beber o cálice que eu bebo? Pode ser batizado como eu fui batizado? Eles responderam que podia. Jesus respondeu: em verdade pode beber, pode ser batizado. Mas uma coisa não cabe a mim, à direita e à esquerda, porque isso já está reservado. Jesus estava falando dele, do próprio Jesus, o que ia acontecer. E nós não entendemos. Aí por que Pedro foi morto? Porque a palavra de Deus aqui não explicou por que Pedro não, por que Tiago foi morto à espada. Nós não entendemos isso aqui. Porque a palavra de Deus também fala, o que está lá em Deuteronômio 29, fala que as coisas encobertas são do nosso Deus, as reveladas somos nós. Então nós não sabemos, mas Deus tinha, o que Deus pode falar nesse texto aqui, Deus tinha um propósito, por que Tiago iria morrer à espada? Deus sabia, um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Acredite somente, vai se cumprir aquilo que Deus determinou, e Deus tem o melhor para o teu povo. Deus tem o melhor para aquele que crê, aquele que busca, aquele que confia. Tiago morreu à espada, mas ele teve a honra. Foi o primeiro a morrer defendendo, falando da palavra de Deus. Nós aprendemos nesta noite: não cale, não cale, porque falar de Deus aqui dentro da igreja é muito fácil. Falar de Deus é lá quando sair para evangelizar. Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que estão vivendo aí no pecado, é falar do amor de Deus. Então o que nós aprendemos? Não devemos calar. Se Deus mandou você falar, meu amado, se Deus mandou você falar dentro da escola, no teu trabalho, dentro da tua casa, fale do amor de Deus. Fale. E voltando ao texto, aqui, Pedro foi levado para a prisão. Irmãos, o que Deus trouxe na minha mente, essa prisão não era uma prisão, era uma cadeia, não. Era uma prisão, era algo muito tremendo. Você imagina Pedro, imagina junto comigo, Pedro entrando naquela prisão, sabendo que ali, aos olhos dele, ele pensou, para mim chegou o fim, aos meus olhos, mas dentro dele, dentro do coração dele, tinha uma certeza muito grande, que aquele que é o dono da nossa vida, estava trabalhando por ele. Aleluia, glória a Deus. Deus está trabalhando por você, meu irmão. Deus está trabalhando por você, minha irmã. Deus está trabalhando na minha casa, na minha causa. Aleluia, glória a Deus. Aos meus olhos eu não estou vendo, aos meus olhos eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Não tem saída. O portão é muito pesado, é de ferro. Arabachurianda, lamanaia. Oh, mas Deus dá ordem, o portão abre sozinho. Aleluia. E Deus está no reino espiritual. Ele está trabalhando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu sonho. Ah, meu Deus, Deus poderoso. Aleluia. E fala que Pedro foi entregue a 4 quartetos de soldados. Significa, irmãos, que era 16 soldados que estavam vigiando aquele homem. Fala que ele estava com 2. Fala que estava algemado. Isso, no coração dele, ele homem. Fala, estou morto, hoje não tem saída. Esses tantos soldados aqui, a porta desse jeito, os guardas, primeira guarda, segunda guarda, o portão é de ferro. Mas aquilo no coração dele pulsava, porque ele sabia que o Redentor, aquele Redentor, o Deus de toda a verdade, estava trabalhando, estava aguardando. Imagina, irmãos, a cadeia é um lugar, eu nunca entrei em uma cadeia, eu tenho certeza que aqui também eu não sei visitar ninguém, graças a Deus, mas eu imagino um lugar frio, um lugar sombrio, um lugar doentio, um lugar que cheira mal, porque ali, nem sol bate.
E aquele homem ali, e ainda mais, parece, pelo texto aqui, ele estava descalço, ele estava despido. Porque a hora que Deus deu ordem, o anjo, para entrar naquela cadeia, que Deus ordenou. Por quê? Porque tinha uma igreja orando. Por isso que eu falo, irmãos, o poder que Deus nos deu, no nome de Jesus, quando o povo de Deus se reúne para orar, as cadeias quebram, a muralha cai. Há poder na oração do justo. Há poder na oração do justo. As cadeias, os grilhões de ferro são esmiuçados. Aleluia. Nós vimos aqui, irmãos. Nós estamos vindo aqui, ó, mas no reino espiritual há algo horrível que acontece. É anjos lutando, é anjos de Deus lutando. Deus libera, mas anjos ficam impedindo. Nós temos a história de Daniel. Daniel orou 21 dias. Primeira vez que ele orou, já foi concedida a graça, mas ele ficou impedido. Ele teve que orar e persistiu em oração. Então não desista de orar, não desista do seu sonho, não desista, porque o propósito de Deus é lindo, é maravilhoso na minha vida e na tua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Pedro ali continuava naquela, e não foi só de um dia para o outro não, deve ter ficado uns 7 dias. Mas na casa de irmã Maria, que era mãe de Tiago e mãe de João, ali havia um grupo, havia uma igreja orando, em prol da vida de Pedro. Aquela casa se tornou casa de oração. A nossa casa é casa de oração. Amém, irmãos? Amém? Aqui é a casa do Senhor, chamada casa de oração aqui, ó. Nós reunidos aqui, quando nós reunimos aqui, nós somos igreja. Quando nós saímos, aqui é a porta para fora. Nós somos servo, testemunha. Lá Isaías 43, 10 fala: vós sois as minhas testemunhas. Assim diz o Senhor, meu servo a quem escolhi. Então você é escolhido de Deus. A igreja é escolhida de Deus. Nós somos escolhidas de Deus. Nós somos testemunha do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós reunimos aqui igreja. Na nossa casa nós podemos reunir igreja também. A casa de oração. E Maria, eu creio que Pedro conhecia Maria, porque ele andava com os filhos dela. Eu creio que ele orava naquela casa. E a igreja uniu em oração. Vamos unir, irmãos. O que Deus falou comigo tremendamente. Oração. As igrejas, Satanás está usando uma estratégia muito grande. Um esfriamento dentro da igreja. As igrejas, um esfriamento. Mas aí nós levantamos com a autoridade que o Senhor nos deu no nome de Jesus. E nós clamamos: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva, nos dá estratégia, nos dá as armas certas. Não deixa o mundo entrar dentro da igreja. Não deixa. Que eu seja testemunha viva do Senhor. Que eu seja um servo autêntico, um atalaia autêntico para fazer a obra do Senhor. Assim eram os apóstolos, assim Jesus ensinou. E deixou esse legado para mim. Deixou esse legado para a igreja dele aqui na face da terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. E Pedro lá estava. E a igreja lá intercedia. Oh, meu Pai. Oh, Deus. O Senhor é glorioso, Pai. E Deus, naquela noite, na véspera, que ia terminar. Nós acabamos de ler aqui. Está no texto aqui. Nós acabamos de ler. E o Herodes estava todo orgulhoso. Porque no outro dia, o eu dele ia se encher mais. Porque ele ia matar Pedro. Mas Deus já tinha ordenado a bênção. E nesta noite Deus já ordenou a tua bênção. A dificuldade que você está tendo. Oh Deus. O desânimo que você está tendo. Talvez. Meu Pai do céu. Deus já ordenou a bênção dele. Deus já ordenou o anjo com a tua bênção. Toma posse da tua bênção. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus em todas as áreas. E que me chamou atenção, amada igreja, que Pedro, naquele lugar horrível que era uma prisão,
sem solução nenhuma aos olhos humanos de escapar dali. Ele dormiu. Pedro dormiu. Como aquele homem pôde dormir? Deus colocou uma paz tão grande no coração dele, que ele conseguiu dormir. Um soldado de um lado e o soldado do outro e algemado. E ele dormiu. Irmãos, muitas das vezes a onda, muitas das vezes a luta vem, mas vem de encontro à nossa casa, que às vezes nós não conseguimos nem dormir, ficamos acordados, pedindo a Deus como é que vai ser. Não pense, irmãos. Fala, Deus está nas tuas mãos, o Senhor está trabalhando para mim. Me dá a fé que o Senhor deu Pedro naquela prisão. Ele dormiu porque ele sabia que Deus estava trabalhando por ele. E à meia-noite, Deus ordenou aquele anjo. E eu acabei de dizer aqui, anjos são ministros que recebem ordem de Deus para nos livrar, para trabalhar para aqueles que vão ser salvos, aquele que crê e acredita no Senhor. Então nós temos os anjos que trabalham. Agora tem anjo do Senhor aqui. Tem anjo do Senhor aqui. Jesus está aqui. O nosso Deus está aqui. Nós temos que ver com os olhos espirituais, sentir a presença de Deus. E eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. E o anjo veio. Irmãos, algo glorioso aconteceu naquela prisão. Numa prisão. O anjo chegou e tocou. E Pedro dormia. E tocou de lado em Pedro. Fala que houve um clarão. E o que aconteceu com aqueles guardas? 16. Os outros que estavam lá perto. Um clarão. A luz clareou. O escuro clareou. O que aconteceu com os guardas? Ficou atônito. Não viu nada. A claridade. Não viu claridade nenhuma. O anjo chegou e tocou. E falou, acorda, levanta depressa. Deus tem pressa, viu, irmão? Deus tem pressa. Deus tem pressa de te abençoar, porque Ele tem prazer de te abençoar. Depende só de nós. A barreira, às vezes, o impedimento é nós. Nós temos que quebrar o nosso eu, a nossa fé, a nossa mesmice. Porque Deus tem prazer e tem pressa de te conceder o que você precisa, o que você quer. Ele tem prazer, porque Ele é Pai, Ele é o nosso Deus. Aleluia. E falou com ele, levanta, cinge, amarra a tua sandália, pega a tua capa, vamos dizer o seu blaze, coloca no ombro e vamos sair. Isso mostra para nós o que eu aprendi, o que Deus falou comigo, irmãos. Deus não quer ver um cristão de cara pendurada, não, que a cara batida, não. Se a luta vem, fica choramingando, não. Pedro estava numa luta muito grande. Pedro estava esperando a morte aos olhos físicos dele. Mas o anjo falou, levanta. Aí ele levantou depressa. O que aconteceu? Calçou a sandália. Ele não saiu descalço. Ele não saiu com a roupa pendurada. Não. Ele não saiu sem a capa. Ele enxugou e ele arrumou o semblante. Eu imagino que deve ter arrumado o cabelo. Aqui não fala não, mas eu imagino, a imaginação. E saiu todo. E o que aconteceu? Oh Deus, oh aleluia. Então o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Tem que ser um povo alegre. A alegria do Senhor tem que encher o nosso coração. Por mesmo que você está passando dificuldade, eu digo por mim mesmo. O deserto está árido. O barco está balançando. Pode até entrar água. Eu digo assim, mas Jesus tira essa água. Nós vamos vencer. A vitória vem. Não vamos ficar choramingando com aquela cara triste, cara de derrotado, não, porque nós somos mais do que vencedor, porque assim diz a palavra em Cristo Jesus. Então vamos levantar, vamos cingir a nossa roupa, vamos levantar o nosso rosto. Eu sirvo um Deus que é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, essa tristeza não tem lugar no meu coração. Aleluia. Nós temos que ser, está difícil, tá? Então não para de orar.
dia está difícil? Está. Não pare de orar, porque a resposta vem. E Pedro saiu com o anjo, acompanhado do anjo, e ele achando que ele estava tendo uma visão, um sonho. E é assim, nós pedimos a Deus, quando Deus responde, quando Deus te entrega a bênção, você fica assim. Aconteceu comigo, eu pedi qual o tema, Deus falou comigo assim, num estalo, eu fiquei, Deus, mas eu tinha pedido. Então o ser humano é assim, a gente pede, quando recebe a gente fica assim, depois que a gente começa a entender, é a mão de Deus. Aconteceu com Pedro, aleluia, glória a Deus. Passou a primeira guarda, a segunda guarda, e os soldados não viram nada. E assim acontece com a igreja de Deus. Nós vamos passar e Satanás tem que bater por terra, e nós vamos seguir, porque o nosso Deus é o general de guerra, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que vai tirando as escoras, vai tirando as pedras, os tropeços. Aqueles guardas ficou como morto, não viu nada. E assim Deus faz com o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Deus cala a boca dele, Deus joga ele por terra e nos entrega a vitória, porque Jesus já pagou o preço ali naquela cruz por nós. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando chegou, meu irmão, quando chegou naquele portão de ferro, aquele portão tão grande, aquele portão abriu, e Pedro passou, foi andando, achou que era sonho. A vitória já estava chegando, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Irmão, o poder da intercessão. Ontem foi, irmãos, aqui, quarta-feira, quarta de guerra. Muitas irmãs que estavam aqui ontem, está aqui hoje. Bênção, oração, quando o povo de Deus une, quando a igreja une, o poder de Deus desce. O poder de Deus move o coração de Deus. E todo mês vai acontecer, toda última quarta-feira do mês vai acontecer, vai estar falando aqui. A igreja está convidada, a igreja vem, nós vamos unir em oração. Deus vai fazer algo extraordinário aqui nesta casa. Deus vai fazer algo extraordinário na nossa família. Deus vai fazer algo extraordinário. Vai ter testemunha aqui nesse altar de coisas maravilhosas que Deus tem preparado para realizar no coração desta igreja. Aleluia, glória a Deus. E Pedro andou arrumadinho, bonitinho, foi. Quando ele acordou, ele viu que não era uma visão, era um anjo. E ele falou, verdadeiramente agora eu sei que o Senhor Deus me livrou da morte, da mão de Herodes, do povo judeu. Deus me livrou. E ele chegou e bateu na porta da casa da irmã Maria. E a igreja estava na casa da irmã Maria. A igreja orava. Saiu uma moça. E essa moça foi lá para receber a vitória viva. Era a vida de Pedro que estava chegando naquele portão. E a vitória está pronta para você. Ela vai bater na sua porta. Ela vai bater na minha porta. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós cremos um Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Tinha uma menina, uma moça chamada Rod. Ela foi e ela conheceu a voz de Pedro. Porque Pedro, ela é conhecido. Pedro orava ali. Ela voltou, não abriu, voltou. Ainda teve alguém que falou, ela está fora de si, não acreditou. Mas ela insistiu, ela foi lá e abriu. Irmãos, que eu aprendi que Pedro teve que fazer assim, dar sinal, para que eles calassem. Porque eu imagino, irmãos, fecha os olhos, imagina aquele povo, sabendo que aquele líder do Senhor, aquele pregador da palavra do Senhor, seria morto como foi Tiago. E eles viram ali a vitória chegando ali. Quantos glórias, quantos aleluia. Esse povo deve ter gritado. Pedro teve que falar, precisa baixar. Então, quando Deus fazer algo na tua vida, não cala. Quando Deus tocar no teu coração, dá aleluia. Dá glória a Deus. Você recebeu um milagre, testemunha. Para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. E Pedro ali conversou, ainda falou, avisa Tiago. Está vendo? E saiu, e fala que saiu para outros lugares. Outros também que receberam uma bênção aqui, saindo pouco aqui, um pouquinho aqui, foi Silas. Paulo e Silas, estavam na prisão.
ali na prisão, eles foram chicoteados. E eles prenderam numa cadeia, não numa cadeia igual foi a de Pedro. Mas ali o que eles fizeram? Todos machucados, de tanta lambada, tanto couro que eles tomou, porque falava a palavra de Deus. Eles foram louvar ao Senhor. Eles cantavam. E fala que veio um terremoto, balançou a cadeia, as cadeias que estavam no braço abriu. E eles foram livres. Por causa que Deus permitiu, porque uma família foi salva por eles, pela palavra do Senhor. Então Deus faz assim na nossa vida. Deus faz assim na nossa vida, meu irmão. Esse milagre que aconteceu nesta cadeia, das algemas cair, o anjo chegar, as algemas cair, os portões abrir. Aleluia, e a vitória veio através da oração. Então continue em oração, continue perseverando. Esse povo orou, não foi um dia não, foi durante a Páscoa, porque não podia matar na Páscoa. Ele estava esperando, Herodes estava esperando terminar, para ele sacrificar, para ali, para o eu dele crescer, para ele ser aparecido, todo mundo reconhecer o que ele fez. Mas Deus guardou ele, e nós sabemos a história dele. Ele foi um que ele recebeu a glória. E ele não transmitiu a glória dele para Deus. Foi comido de bicho. A história de Herodes foi essa que chegou ao fim. Sabe? Então nós devemos pedir a Deus força. O que nós concluímos nesse texto? Nós concluímos nesse texto a bênção, o milagre que há tanto tempo foi escrito, esse fato real, esta história real, porque a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, para que eu estivesse aqui, para nós estivéssemos aqui e trazer esta palavra para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, jejum e oração. O que é jejuar? Jejuar é a quebra da nossa carne, porque a nossa carne, ela milita com o espírito. A hora que você está jejuando, você está quebrando o desejo da carne. E quando você está quebrando aquele desejo da carne, você tira aquele tempo para você glorificar e buscar a presença de Deus. Quando você está buscando a presença de Deus, você tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. E é isso que a igreja precisa. Jejum, jejuar, orar, unidade, comunhão, perseverança, fé. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui nesta noite. Glória a Deus pela vida daqueles que estão em casa. Às vezes está doente, não pode vir. Mas que Deus visita e leva a cura. Porque Deus trabalha por aquele que nele crê. Aquele talvez que está desanimado, que não veio, que o Senhor possa visitar nesta noite. O Senhor possa tocar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar, renovar as forças físicas, espirituais, tirar as escamas, tirar o cansaço, tirar o desânimo. E que o Senhor prometeu, que a promessa do Senhor, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tem as bênçãos prometidas. E o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida. O que eu deixo para a igreja nesta noite: fé, ânimo, coragem, oração, insensatamente. Seja o que estiver acontecendo, seja a prisão. Aqui nós falamos de prisão, mas as lutas, nós trazemos as lutas. Pode estar passando a luta, eu falo por mim. A luta que eu estivesse passando, eu sei que é temporal, é um tempo. Vai passar, os desertos vai passar, não vai ser para sempre. A vitória de Deus virá, salvação, libertação e cura. Aleluia, glória a Deus. E eu ministro sobre a igreja do Senhor. Essa bênção de Deus, essa bênção do Senhor sobre o coração de cada um, os teus sonhos. Qual é o teu sonho, irmãos? Continua orando por ele. Não desista. Deus está trabalhando por ti. Deus está trabalhando. A sua bênção vai chegar. Não desista. Tem nada impossível para Deus. Porque Ele é o soberano. Ele é o Criador. Ele é o nosso Deus. E tudo está no comando dEle. Satanás é o inimigo. É o adversário. Que ele luta. Mas ele é um perdedor no poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é a palavra. Aquilo que eu não pude passar, que o Espírito Santo de Deus possa vivificar a palavra no coração da igreja. E vamos unir, vamos dar as mãos.
vamos dar as mãos, vamos unir, vamos clamar a Deus. Senhor, aviva a tua obra, aviva, Senhor, derrama, nos dá experiência, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é para nós, é para a igreja. Vamos buscar, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Amém, igreja? Receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória é dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.